Passaremos agora para esse tema, um tema muito importante, que é o Selic. Eu diria que é um dos temas mais importantes e que deveriam ser melhor estudados, justamente porque é um assunto fora da realidade da maioria de vocês, é um assunto fora da realidade da maioria dos candidatos a uma vaga em concurso público que cobre conhecimentos bancários. Eu tenho essa preocupação, inclusive, no livro, de tentar mostrar para o aluno exatamente a função do sistema Selic. E observem que isso mesmo, Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Bom, vamos antes à definição, depois vamos tentar entender o porquê da definição. Então, o que é o Selic? O Selic é um sistema especial de liquidação e custódia. Sim, tudo bem, mas de quê? Bom, de títulos escriturais. Ih, professor, agora piorou. Que são títulos? Que são títulos? E aí? Não é título de eleitor. Título, pessoal, vamos dar um exemplo aqui bem primitivo de título. Suponha que eu tenha uma dívida com o Leandro, né? Eu vou dever o Leandro. Eu já estou viciado em usar o Leandro como exemplo. Vou dever o Leandro, de repente eu emito uma nota promissória, né? Eu pego uma nota promissória, todo mundo sabe o que é uma nota promissória. Aí eu emito nota promissória dizendo que aos tantos dias do mês tal, do ano tal, pagarei por essa única via de nota promissória a quantia de, digamos, R$500. Ok. O Leandro ele tem um título agora. Ele tem um título. Eu tenho uma dívida. E esse título que o Leandro detém, ele é meu credor, é representativo. Ele representa a dívida que eu tenho com o Leandro, ok? Então, o que vocês precisam entender é que os governos também se endividam, claro. E os governos emitem títulos que representam suas dívidas. A gente já viu quando estudou o Banco Central, por exemplo, que dentre as funções do Banco Central, né, dentre os instrumentos que o Banco Central utiliza, por exemplo, para... a gente vai ver mais disso, inclusive, na aula sobre mercado monetário. Um dos instrumentos que o Banco Central utiliza para controlar a quantidade de moedas em circulação pode ser, por exemplo, o mercado aberto, onde ele compra e vende títulos. Ok. E observe que os títulos emitidos pelo governo, eles têm essa função que você sabe, quando emite um título e esse título ele é comprado por algum agente econômico, automaticamente é retirado dinheiro do mercado. A gente não vai entrar nesse pormenor agora, porque já foi visto lá na aula sobre o Banco Central, ainda quando estávamos tendo as aulas no passe preparatório. E o que eu quero que vocês entendam agora é a emissão do título em si. Bem, vamos observar que o Selic, ele na verdade é um sistema que vai coordenar a custódia, quer dizer, a guarda desses títulos emitidos pelo governo, e ele vai também fazer a liquidação financeira do título, que é a parte que mais nos interessa, ok? Mas professor, então o governo se endivida? Sim, o governo se endivida. Por exemplo, LTN, Letra do Tesouro Nacional, é um título já antigo, né? Bancos fazem muito isso, agentes econômicos, pessoas que detêm dinheiro e querem aplicar valores em títulos do governo, inclusive é considerado os mais seguros internamente. Ele pode comprar um título do governo sob determinados juros, também não vem ao caso agora, a gente precisa fugir de outros temas, senão a aula não termina sobre Selic. Pô, eu só quero que vocês entendam por enquanto, é que o governo pode emitir um título. Observe que quando eu emiti a nota promissória, eu disse que vou pagar o Leandro tal valor. Claro que eu vou pagar com juros, é óbvio que o Leandro está investindo, digamos, R$500 em mim agora para receber um valor maior. Ok? Para receber um valor maior. Há uma nota promissória dizendo isso. E
o governo emite títulos no mercado. Quem são os emissores desses títulos? Claro que nós temos também títulos particulares, mas esses títulos públicos, Tesouro Nacional, que é o governo federal em si, o Banco Central, estados e municípios. O Banco Central estava recentemente proibido de emitir títulos. Vou verificar para vocês, tem mais ou menos um ano essa informação, não sei se houve alguma mudança recente, a gente vai pesquisar e falar para vocês, mas o Banco Central estava atualmente impedido de emitir títulos. Mas também isso não prejudica o nosso tema. Por que não? Porque o Banco Central já emitiu vários títulos no passado. Então podem existir ainda títulos nem liquidados ainda, títulos em forma de certificado, títulos antigos em mãos de pessoas ainda, digamos assim. Muito bem. Estados e municípios também emitem títulos dentro do sistema Selic. Há uma exceçãozinha aí que a gente vai ver quando estudar CETIP. Enquanto o Selic lida com títulos públicos, CETIP lida com títulos privados e, numa pequena exceção, com títulos de estados e municípios, como veremos daqui a pouquinho na aula de Selic. Talvez não consigamos hoje, mas veremos a aula sobre CETIP, melhor dizendo. Então, os emissores de títulos no mercado, Tesouro Nacional, Banco Central, estados e municípios, títulos públicos. Esses títulos são negociados dentro do sistema Selic. Não só negociados, são também custodiados dentro do sistema Selic. A gente vai conhecer depois uma instituiçãozinha que trabalha também com essa custódia, como veremos. E o sistema Selic, ele está interligado ao STR. Agora, cuidado. Embora o STR seja, digamos assim, novo, entre aspas, né? O Selic é da década de 80. Ele sofreu evolução com a evolução do STR. Nós vimos que o STR, ele permite a liquidação ponta a ponta, né, das contas de reserva em tempo real. Nós vimos isso aqui. Isso acontece também com os títulos públicos. Alguém comprou um título, automaticamente a instituição que executou a venda, ela vai sofrer o lançamento na sua conta de reserva, e a instituição que permitiu a compra também sofrerá o lançamento, esse lançamento contábil em sua conta de reserva. Essas contas que são administradas pelo Banco Central e fiscalizadas pelo Banco Central. Então, dentro do sistema Selic, o sistema Selic utiliza, melhor não dentro, mas o sistema Selic utiliza os préstimos do STR, um outro sistema que a gente já viu. Então hoje há uma segurança maior na negociação desses títulos. Vocês precisam entender também quem são os clientes. Nós já vimos quem são os emissores, né, desses títulos. E quem são os clientes? Os clientes são as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem ou vendem esses títulos dentro do mercado. Qualquer um de vocês pode adquirir títulos do governo, qualquer um de vocês pode financiar o governo. Bem, os clientes, eles não agem diretamente no sistema Selic. Foi o que vimos, por exemplo, na Bolsa de Valores. Né? Lembra que o aplicador, ele não negocia diretamente na Bolsa de Valores. A gente viu por quê, nós vamos voltar atrás. E os clientes também não negociam dentro do sistema Selic, não. Os clientes procuram, na verdade, instituições que vão negociar por eles os títulos. E há dois tipos básicos de instituições: não liquidantes e liquidantes. Instituições liquidantes são aquelas que possuem conta de reservas. São aquelas que vão diretamente no sistema Selic e vão fazer a compra e a venda dos títulos, vão liquidar esses títulos. As instituições liquidantes. O Banco Central, obviamente, é ele mesmo. E titulares de conta de reserva bancária. Quando a gente diz, quando a prova disser para você, titulares de conta de reservas bancárias, são instituições liquidantes. Ora, de quem que ele está falando? Quem são os titulares de conta de reservas bancárias? Em especial, os bancos comerciais. Mas não só bancos comerciais. A gente viu, numa aula bem antiga aí sobre bancos, a gente viu que o banco comercial, nós podemos ter também, é o que mais se tem hoje, o banco múltiplo com carteira comercial. Aquele banco múltiplo com diversas carteiras, né? Vocês viram quando a gente conceitou bancos.
E o banco múltiplo que possui uma carteira comercial, ele também é uma instituição liquidante. Mas nós podemos ter a instituição não liquidante. Por exemplo, eu coloquei aqui o fundo de investimento, né? O fundo de investimento. O que é o fundo de investimento? Uma reunião de investidores, de pessoas que criam um fundo para investir em algum mercado, né? Neste caso, o mercado de ações, mercado imobiliário. Nós temos aqui, mercado de valores imobiliários, por favor. Nós temos aqui, então, os não liquidantes. Entendam que o cliente, ele pode procurar tanto uma instituição não liquidante para aplicar em títulos públicos, né? Ele quer aplicar em títulos públicos. Pode procurar uma instituição não liquidante, por exemplo, um fundo de investimento, ou ele pode procurar uma instituição liquidante. Um banco comercial, por exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, ele pode procurar para poder aplicar em títulos do governo. Quero que vocês não se esqueçam de que a instituição liquidante, ela sim, ela opera dentro do sistema Selic, porque ela possui conta de reserva, ok? As contas onde há os débitos e os créditos, onde há os lançamentos, né, da liquidação, que permitem, né, a liquidação desses títulos. Já as não liquidantes o são porque não conseguem liquidar. As não liquidantes dependem das liquidantes, né? E vivem sob suas normas, obviamente, para poder liquidar. O fundo de investimento é uma instituição não liquidante. O fundo de investimento não possui conta de reserva no Banco Central. Ele não pode liquidar título do governo. Então, qualquer fundo de investimento irá na verdade, utilizar os préstimos de uma instituição liquidante qualquer. Ok?